As pessoas estão querendo terceirizar a responsabilidade por culpa nos outros da própria frustração. Eu lembro que os pedreiros, geralmente para mais cedo, 4h30, eles ficavam esperando a hora do meu banho para me levar para o banheiro, para esperar eu tomar banho, para me voltar para a cama, para me carregar. Quando eu reajo, eu sempre acho que eu preciso de melhorar. Quando eu ajo, eu acho que eu estou no momento certo. Fala galera, aqui é Maico Arruda e esse é o podcast Mentes Poderosas e hoje eu tô com uma mente que é muito poderosa e uma referência para mim. A gente vai conversar hoje aqui, tenho o prazer de conversar com o Alexandre Assis. Obrigado por estar aqui, meu amigo. Isso, Maico, eu que agradeço, prazer imenso. Você é uma figura que marca muito para mim, uma referência também, né? E tô muito feliz de estar aqui hoje, poder participar dos Mentes Poderosas. Tá? Muito feliz mesmo, obrigado. Vamos aprender muito aqui com você, Assis. Bom, o podcast Mentes Poderosas tem o intuito de trazer as mentes que eu considero mais poderosas do Brasil, que alcançaram sucesso em várias áreas da vida ou transformações poderosas, seja na carreira, nas finanças ou na saúde, para a gente destrinchar essas mentes e entender o que tem por trás dessas crenças, desses pensamentos, dessas programações do subconsciente, né? E deixa eu apresentar aqui quem que é o Alexandre Assis, né? Bom, o Alexandre, ele vai falar mais da história dele aqui, né? Mas ele veio de uma família pobre financeiramente, cresceu do lado de uma comunidade. Na infância, começou a desenvolver uma doença chamada atrofia muscular espinhal. Isso fez ele se tornar deficiente físico, né, cadeirante, mas ele decidiu não se vitimizar. E se tornou multimilionário e hoje ajuda empresas desde pequenas a empresas multinacionais, inclusive nos ajuda lá na Omni Brasil, né? Nos ajuda a crescer. Então, Assis, fala um pouquinho primeiro da sua história, assim, como que foi isso, essa deficiência, como que começou a surgir, as dificuldades que você teve, pra gente entender mais quem que é o Assis por trás dessa figura. Cara, eu acho que minha história não é diferente da história da maioria dos brasileiros, né? Eu vim de família muito humilde, meu pai e minha mãe são da roça, que foram pra cidade, né, pós-casados, veio enfrentar as capitais. Na verdade, eu nasci até aqui em São Paulo. Eu sou paulista, nasci em Guarulhos, e voltei para Minas Gerais criança. Bom, eu tive uma infância muito simples, mas muito feliz, né, com muita dignidade dentro do meu lar, com excelentes referências, né? Eu brinco muito com os clientes nas empresas que eu atuo, que a maioria das coisas que eu aplico eu não estudei em Harvard, entendeu? Foi lições das minhas avós, dos meus tios, dos meus pais, né? Eu aprendi muito com a minha família, no sentido de ética, valor, crença, respeito, hierarquia, tudo isso dentro da minha família era muito forte, né? Você volta lá nos anos 70, era outra cultura também, né? Nós tínhamos um mundo muito diferente do mundo que é hoje. Então eu voltei criança para Minas, só estudei escola pública, né? Pertinho da minha casa, assim, 300, 400 metros da minha casa era uma comunidade, e eu aprendi desde cedo a compartilhar muito. Naquela época o menino brincava na rua, né? Com pessoas e tinham laços muito fortes lá próximo da minha casa. E aprendi a entender que as pessoas, independente de qualquer nível social, elas são importantes né, em cada fase da sua vida. Eu tenho né, o Rodrigo, por exemplo, um amigo meu, que nós estudamos desde a primeira série junto até a faculdade. Né, e somos amigos até hoje. Então você imagina, uma amizade de 45 anos, né? Um negócio louco, né? E esses laços são muito fortes. A mãe dele foi minha professora e tudo. E eu brinco assim, naquela época as referências eram muito diferentes. Eu tinha uma professora, que eu lembro demais o nome dela, que chamava Nazaré, né? A escola pública, a molecada aprontava demais. Ela levava uma régua de 50 centímetros de acrílico, e quem aprontava batia na cabeça com a régua, então dava uma reguada. Dava reguada mesmo na cabeça. E era engraçado assim, quando minha mãe ia me buscar na escola, minha mãe perguntava assim, você apanhou da Nazaré hoje? Como diz assim,
Se tiver perto, é porque você tá errado, entendeu ou não? Sabe aquela coisa? Né? Não tinha hoje, dá até polícia, né? Vai preso, né? Mas assim, as mães apoiavam a questão, né? De saber que a escola era um lugar de disciplina, era um lugar de aprendizado, né? Que a professora tinha um grande valor. Eu lembro desses detalhes, assim, e é engraçado porque é uma professora que me marcou muito. Talvez eu não vou lembrar o nome das outras professoras daquela época, mas ela, porque eu entendo que, de certa forma, ela contribuiu para a minha vida, para o meu crescimento, para o que eu sou hoje, né? E a minha infância foi uma infância muito divertida, porque minha avó materna teve 14 filhos, e a filha dela mais velha teve mais 14. Então, entre primos primeiro e segundo grau da minha faixa etária, tinha 30, 40, né? Então, a gente aprendia muito isso, e aprendia também desde cedo, por exemplo, na casa das minhas avós, os netos tinham obrigação, então você podia brincar depois que cumprisse as obrigações, né? E aquelas tarefas ali do dia a dia, passar escovão, naquela época tinha um piso chamado vermelhão, né? E na hora de fazer o café a gente torrava, fazer pastel a gente ajudava, pamonha, e aí você aprendia aquele senso que as coisas têm um prazo para acontecer, tem um processo para acontecer, não adianta querer pular etapa, né? E se você cumprisse todo aquele processo, todo aquele ritual ali junto à família, você tinha o benefício, que era o quê? Poder comer aquela comidinha de vovó ali e participar disso. Eu lembro de pamonha, por exemplo, que era uma coisa que a gente começava assim de madrugadinha, ia comer lá à tarde, né? E você aproveitava. Hoje as coisas estão muito automáticas, não quer apertar o botão e está tudo pronto. Eu acho que isso traz consequências também, né? Então, assim, eu lembro dessas lições, hoje eu tenho consciência disso, obviamente que na época eu não tinha, mas assim, que foram me transformando. E eu vejo tanto que isso é importante, né? Porque eu tenho um filho de 12 e um de 4. Eu falo, se a criança não entende, que a criança entende tudo. Você está vivendo isso agora, confia em mim. Entende tudo, entende emoções, entende a nossa energia, sabe? Testa a gente, testa o caráter da gente toda hora, testa se a gente está sendo firme toda hora, né? E eu lembrando da minha infância, eu lembro muito disso, né? Porque naquela época, por exemplo, se chegar na casa dos avós, dos tios, a benção minha avó, a benção meu tio. Cara, se você não pedisse benção, tapa na orelha na hora, entendeu ou não? E isso... O que fazia você aprender? Cara, eu tenho uma hierarquia, eu tenho que respeitar, aquele respeito pelo mais velho, né? Eu vejo que hoje as pessoas hoje têm pouca paciência, pouca tolerância para ouvir. E você escutava as histórias, né? Então as histórias de família eram recontadas. Então você conhecia seu bisavô, pela voz dos seus... Isso, né? Que eu acho que traz aquele negócio de entender assim, cara, se minha vida hoje é assim, teve os meus antepassados que contribuíram muito com isso. Né, foram os desbravadores de um mundo completamente diferente, né, que me deu a oportunidade. Entra um pouquinho do princípio da gratidão, né, de você saber assim, que teve antepassados que contribuíram para você estar aqui. Sim. Né, é tudo isso. É tudo ligado, né? Exatamente, cara. E assim, eu acho que hoje isso não pode se perder no cerne da família. Acho que nossos filhos precisam de entender que teve um passado. Né, porque hoje, por mais que o mundo ainda tem muita diferença social, ele é muito mais fácil do que era lá naquela época, principalmente na época dos meus alunos. Pensa, cara, era uma coisa de louco da gente imaginar que esse pessoal viveu e sobreviveu, né? Eles falam hoje das mulheres, mas eu acho que aquelas mulheres daquela época eram muito mais fortes. Minha avó era, né, ela era parteira, ela teve 14 filhos, sem instrução, tinha que plantar para comer, né? E fazia tudo, e fazia com dignidade, e dava uma lição muito grande para a família, cara. Meus tios são pessoas trabalhadoras, do bem, honestas, né? Então, assim, eu acho que não é só a questão cultural no sentido de ensino, de estudo, tem que ter tudo isso, né? Eu sou muito saudoso, por exemplo. Eu estava falando da gratidão. As minhas tias, na simplicidade e na pobreza que era, mas era tudo muito gostoso. Então, você fazia aqueles bolos, aqueles pão, fornada de biscoito. Então, eu lembro disso. O que eu faço agora? Eu chamo minhas tias para ir na minha casa. Natal, eu chamo todas elas para passar comigo. Eu busco, eu faço questão... eu perdi faleceu um tio meu agora recentemente. A gente estava no velório e minhas tias falaram assim, você é o único sobrinho que lembra da gente. Você é o único sobrinho que nos chama para ir na sua casa. Sabe? Eu falo, cara, mas pra mim é tão óbvio, né? Porque elas cuidaram natural, de mim, né, cara? Nas minhas férias, meus pais deixavam lá na casa delas, então assim, era meio aquele segunda mãe ali, né? Tudo isso. Ô Cis, só que aqui eu já tô tirando alguns insights, assim, que, como você falou, né? A sua história é como de muitos brasileiros.
E tudo na vida são fatos, né? E aí tem a forma como a gente interpreta esses fatos. E o que você está contando aqui? Você falou que veio de uma família que não tinha recursos financeiros, que a professora era super rígida, se fizesse errado, dava reguada mesmo, batia e não tinha para onde recorrer, os pais concordavam, e aí na sua família, não, tinha que fazer as coisas, tinha que ter regras para poder brincar, para poder comer, para fazer tudo, e você poderia estar reclamando, né, de tudo isso, falando, nossa, minha infância foi difícil, meus pais não me deram isso, a escola eu era agredido, só que ao invés de você focar na parte negativa, você está focando em quanto isso te ajudou como ser humano, como pessoa, a honrar os seus parentes, a cuidar das pessoas, prestar atenção nas pessoas, né, e eu acho que isso por si só já é uma das coisas que influenciou você ter os resultados que você tem hoje na vida pessoal e na vida profissional, né? Concorda? Concordo plenamente, cara. E aí, na minha infância de brincadeira, né, a gente jogava bola, tava de bicicleta, que negócio, e eu nunca ganhava, então eu achava que eu era ruim, né? Eu sou um mau esportista, né? Eu fiz um podcast com o Gustavo Borges, falei isso com ele, cara, eu sempre achei que eu era ruim. E depois, aos 12 anos, eu fui descobrir, né? Na verdade, porque assim, até para deixar muito claro, tem muita gente no Instagram que me pergunta ou fala que eu falei errado, mas não é o que aconteceu. Volta 40 anos, cara. Olha, hoje você falar de genética já é algo ainda raro, Sim. né? É mais entendido. Mas você volta 40 anos, cara, para quem não tinha condição financeira, né? Era uma coisa assim, completamente fora da realidade. E eu fiz vários exames. Então, assim, eu vi tudo que você possa imaginar de absurdo para justificar o porquê. Porque eu jogava bola, de repente eu parei, não estava dando conta mais. Eu andava de bicicleta, e andava muito, né? Aquela menina brincava muito. De repente eu não dava conta de fazer mais, né? E aí, buscando... Foi com quantos anos que você parou de dar conta? Cara, assim? Foi uma transição, assim, as coisas foram mudando mais entre 10 a 12 anos, sabe? Quando eu passei... Porque começou mais um pouquinho, eu senti, por exemplo, uma dor, depois eu comecei a cair, né? Foi uma coisa assim... Não foi uma coisa papum, né? Assim, mas nesse período aí, eu comecei a trabalhar com 11 anos, né? Então, com 11 anos eu era office boy. Né, office boy, gente, para quem né, não sabe que hoje é o motoboy, era o motoboy a pé, né? Vamos dizer assim. E naquela época podia trabalhar menor, tá? Só para deixar bem claro, né? Não exploração infantil. E era engraçado que a gente se sentia digno, né? Assim, eu nessa fase, a minha vontade era de trabalhar, porque eu via minhas referências dos meus primos mais velhos, né? Você tinha vontade de contribuir, né? Legal isso. E aí, eu fiz vários exames e um dia eu cheguei no médico, depois de muito passar por várias situações, estava com meu pai, e o médico falou, cara, você está com 12 anos, você tem uma doença degenerativa. Ele errou no diagnóstico, na verdade, foi um erro, mas assim, as pessoas às vezes no Instagram ficam perguntando, cara, mas eu não posso culpá-lo, na época não tinha ferramenta, não existia, cara, era meio que no olho fazendo, entendeu? Não é diferente de hoje. Hoje você passa um cotonete e você tem o meu diagnóstico, né? Mas na época não existia isso. E aí, ele disse que eu tinha uma distrofia muscular, que é uma doença mais agressiva, e ele falou, com 15 anos você vai parar de andar, com 17 anos provavelmente morrer e tal, e a minha família naquele momento sentiu muito, mesmo porque como era genético, meus pais se sentiram meio que culpados, sabe? A culpa é minha. E o que eu percebi? Na minha molequez, né, gente? Tem que lembrar assim, hoje eu tenho consciência, mas na época era instinto. Que quando... Pô, eu trabalhava, estudava, né? Quando eu estava num ritmo normal, meus pais sentiam menos. Quando a gente começava a falar muito disso, eles sentiam mais. Então eu resolvi, por mindset, bênção, né? Seja lá na época, tentar levar uma vida normal. Muito para referência dos meus pais. Menos. Isso. Meu instinto foi esse. Porque eu tenho uma afetividade muito forte com meus pais. E... Então foi um período complexo nesse sentido. E aí, você estava falando, aconteceu um fato muito... Então você imagina, eu era um office boy e eu precisava de cumprir minhas tarefas, senso de entrega, porque meu pai é uma referência para mim de senso de entrega. Meu pai hoje está com 81 anos, mas assim, ele sempre foi um cara que assumiu todos os compromissos e cumpriu com muita dignidade. E eu chegava no ponto de ônibus, eu olhava assim, quem tinha força física, uma carinha mais boa, tinha que ter um conjunto ali. E eu pedia para me ajudar a subir.
Você já não conseguia mais Eu subir já no não ônibus. consegui, por exemplo, um degrau de ônibus, que é até hoje é um absurdo, né, cara? É um negócio muito alto e tal. Mas assim, eu já não conseguia mais. Eu conseguia andava beleza no centro, sentia mais cansaço, sentia dificuldade e tal, mas fazia bem. Então eu cumpria todas as minhas obrigações sem dar conta de subir no ônibus, descer, que era o básico para você cumprir a minha profissão. E o office boy também me ensinou várias outras coisas. O mundo era analógico, né? Vamos lá, não tinha internet, não tinha telefone móvel, não tinha fax, né? Nem fax existia. Então era um mundo totalmente analógico, todo mundo offline, né? E o office boy era que cara, que tinha que sair dentro da empresa e levava todas as tarefas da empresa, porque tudo era feito fora. Mas o do time, as coisas pessoais das pessoas que trabalhavam na empresa, porque elas não tinham como fazer nada online, né? Então você começava a se relacionar, porque o pessoal tinha, na gente que era office boy, uma referência, pô, o cara vai pra rua, então pagar água, luz, as coisas da rotina do dia a dia da pessoa, não tinha jeito de fazer com os mecanismos que nós temos hoje. E aí, cara, eu comecei a entender de pessoas e relacionamentos e network. Por exemplo, eu chegava na fila do banco, cara, tudo era manual. Então, às vezes, a fila do banco era gigante, gigante assim, de sair pra fora. E eu via as meninas do caixa, pô, eu tinha aquele negócio, pô, tô com fome, né? Porque na casa da minha família, assim, sempre você chega, tem que tomar café, fazer pão de queijo, aquele negócio. Olha lá, você tá com fome? Né? Você quer que eu busque um lanche para você e tal? E aí comecei a ter esse network. E acontecia assim, quando eu chegava mais tarde no banco, ocorrido, elas também tinham uma atenção comigo por aquilo. E aí o cara da lanchonete do lado de fora, que eu comecei, né, você ia praticamente no mesmo banco constantemente, também te conhecia. E eu fui entendendo que esses aspectos eram importantes. Entende? E aí aconteceu outro fato seguinte. Só que uma dúvida nisso aí, quando você teve essas ideias de agradar, entre aspas, as pessoas, foi de uma forma mais genuína, assim? Eu sei que foi genuíno, mas você pensava por trás também, não, deixa eu fazer alguma coisa Tinha nem capacidade de pensar no plano Porque B, era instinto anos, né? voltado da minha própria família, de servir mesmo, entendeu? Ah, você já tinha o instinto da família de servir. Minha família era assim, né? E só pra você se entender, importar cara, com os outros, né? eu já estava adulto, eu já tinha fundado a Assis. Eu entrei um dia numa lanchonete, tinha um cara parado na porta. Ele chegou e falou, você lembra de mim? Eu falei, não. Era até assim, perto de uma comunidade. Ele falou, cara, a maioria da época da minha infância, a única vez que eu comia era na sua casa. Eu não ia lá para brincar com você, não. Eu ia lá porque sua mãe servia o lanche. E era a única comida que eu tinha no dia. Nossa. Porque minha mãe era assim, os meninos da rua, tudo, jogava bola, né, fazia na época era que suco, né, e um bolinho ali, mas tinha, né, e a turma, e esse cara falou isso só pra você entender um pouco, né, o perfil. De onde veio, né. E aí foi isso, logo na sequência, a empresa precisava de ficar depois do horário ou fazer alguma tarefa, eu acabava por me disponibilizar. Por quê? Porque eu queria aprender mais. Então eu já sabia os processos, as rotinas fora, e eu queria entender dentro. E o que acontecia que eu fui descobrindo? Que aquelas pessoas que ficavam muito dentro da empresa, na verdade, não conheciam o processo fora. Então, por exemplo, quando eu ia lá ajudar no financeiro, que os caras falaram, lá fora não é assim não, lá no banco precisa disso, é mais fácil você fazer mais cheques, cada um desse jeito, o cara lá exige coisa que quem não tinha passado pelo que eu passei, não tinha muito bem essa noção, apesar de estar hierarquicamente acima, entende? E eu comecei a servir a empresa, geralmente depois dos horários, por isso que hoje eu critico muito esse negócio de regra, CLT, horário, porque, cara, esses dias eu estava numa empresa, o pessoal do RH falou, não, mas desvio de função. Eu falei, cara, se não tiver desvio de função, como é que alguém vai aprender algo novo? Né? Imagina, não pode ter desvio de função, então tá bom, então você vai fazer a mesma coisa a vida inteira, como é que você vai se promover? Porque tem a parte acadêmica, a qualificação, curso, treinamento, ok, mas e a parte prática? Como é que você vai aprender algo que você não fez? Entende? E aí, essa disponibilidade foi outra coisa que eu descobri também, que as empresas tinham necessidade, e as pessoas, de pessoas disponíveis. Né? Entendi. Entendeu? E aí, eu comecei a fazer, aí foi onde eu fui passando assim, auxiliar, analista, fui crescendo dentro das organizações. Foi disponibilizando para aprender mesmo, né? Para aprender. E nesse momento você tinha essa consciência, deixa eu fazer mais para aprender. Mas investir no meu time. Só para você ter uma ideia, Marco, nesse período assim, mais jovem, eu trabalhei numa indústria de móveis, por exemplo, lá tinha chiqueiro, cara. Eu lavava o chiqueiro, dava comida para os porcos, lavava banheiro, fazia café.
E assim, cara, e eu fazia com gratidão, cara. Eu era feliz. Assim, o fato de eu estar ocupado, de eu ter um emprego, eu era grato. Entende? Assim, eu não pensava assim, não, eu tô sendo reduzido, eu vou cuidar de chiqueira. Cara, não era meu mindset. Nunca foi, cara. Eu falava, pô, que bom que eu tô trabalhando. E fazia com carinha boa. Eu lembro que os marceneiros, né, como eu lavava o banheiro, fazia café pra eles e tal, eles fizeram um negócio assim, era 3 pregos, uma latinha de sardinha, você punha o álcool para esquentar a marmita, porque naquela época a gente levava marmita, né, as empresas não davam alimentação. Para mim, fica. Então, assim, era uma troca, né? Você fazia pelo outro e te ajudava naquilo que você não sabia, entendeu? E, cara, eu era feliz, vou ser muito sincero, eu era super feliz. E assim foi, eu fui, né, trabalhando. Eu entrei para um grupo empresarial de familiar, aí eu já estava 14 anos, 13 para 14 anos ali. E lá foi onde eu desenvolvi minha carreira. Mas você entrou para esse grupo por conta de toda a experiência que você já tinha pegado aí, né? Eu já tinha, cara, eu já tinha sido Externa balconista, interna, né? caixa, office boy, auxiliar, praticamente de tudo, cuidado de almoxerifado. Eu conhecia já a empresa nos seus aspectos operacionalizáveis, né? E tinha posto a mão na massa. E assim, eu entrei para esse grupo, comecei a crescer lá dentro, né? Comecei a assumir posições dentro da empresa muito rápido, era um grupo familiar. E eu não sei se deu para perceber, eu passei 17 anos um pouquinho, né? Não morri com 17. Até então, você não sabia que o diagnóstico estava errado, né? Aí foi assim, né? Papai do céu é muito meu amigo. Eu fui no médico, na verdade, para a garganta. E o cara viu andando assim, viu, né? Lá na clínica eu tinha consultado um ortopedista. Então tinha uma ficha minha. Ele falou, cara, você já foi na Rede Sara Kubitschek? Eu falei, não. Ele falou, tem um sobrinho que tem uma coisa muito parecida com a sua. Você não quer ir lá? Aí que eu descobri a Rede Sara, porque é uma rede gratuita, e ela, sim, tinha profundidade, especialidade na área genética. Aí, na época, olha pra você ver que loucura, na época, cara, você entrava, fazia basicamente uma cirurgia, cortava um pedaço do seu músculo, pedaço do músculo mesmo, era agressiva a cirurgia. Mandava para Brasília, né, eu fiz no Sara de Belo Horizonte, e demorava 60, 90 dias, não lembro mais, para chegar ao resultado. Aí eu descobri que eu tinha AME, atrofia muscular espinhal tipo 3, entendeu? Hoje, volta a assistir, você faz isso com um cotonete ou com uma picadinha no dedo com uma gota de sangue, né? Aí foi o diagnóstico de fato. Ali que você soube. E aí eu falei, cara, uhul, né? Para quem tinha prazo de validade, poder esticar ele mais um pouquinho, né? E essa época coincidiu uma coisa que acabou no Brasil, que eu sinto muito falta, que era o curso técnico. Eu já fazia o curso técnico de técnica em contabilidade. E era um curso muito profundo. Eu aprendi muito no meu curso técnico. E eu só estudei escola pública. Então a primeira escola que eu paguei foi a PUC, foi minha graduação de universidade. E quando eu entrei na PUC, como eu já tinha uma base de trabalho muito grande, de 11, né? Eu entrei com uns 18 anos, 19, eu tinha alguns anos de carreira. E com a base técnica do curso técnico forte. Isso me fez um diferencial lá no início do meu curso. É por isso que eu falo que a gente tem que plantar para colher, sabe, Michael? Porque se você for pegar esse picadinho hoje, se eu fizer um storytelling, eu entendo que foi tudo fruto de muita dedicação, trabalho, empenho, hora extra, entendeu? As pessoas querem... Hoje você entende, né? Mas na época eu não sabia o quanto que isso ia ser benéfico, né? Para as pessoas entenderem que, assim, o tal de 8 às 18, a vida não é só isso, entende? Você tem que fazer algo para que você colha. E como eu tive um destaque dentro da universidade logo no começo, porque naquela época, o que estava acontecendo? Primeiro que era raro... Passar numa faculdade era muito difícil. Não é igual hoje, tem vaga para todos os lados. Não tinha. Você rapava a cabeça, aí no jornal, né? Quando você passava, era um negócio assim. Então, a maioria das pessoas que estavam lá, geralmente eram bancários, que na época os bancos começaram a exigir que eles tivessem graduação para ser gerente, diretor, esse tipo de coisa. Eu lembro muito que minha cela, sei lá, mais de 50% era da área bancária. Mas ninguém sabia contabilidade, né? E aí eu comecei a fazer o quê? Pegava eles final de semana e ensinava eles lá na minha casa. Aí entra minha mãe de novo. Né? Minha mãe fazia lanches, dormiam todo mundo lá em casa, porque tinha gente de fora, né? E ao ensinar eu aprendia mais, eu ia fixando aquilo. Cara, minhas provas eu tirei 100 em faculdade durante muito tempo, né? E uma dúvida nisso aí, quando você chamou eles para você ensinar, foi também só pela generosidade ou pensou também, não, deixa eu ensinar que eu vou reforçar a matéria para ensinar? Você já pensou nesse aprendizado também? Não, foi pela generosidade, isso tem muito da minha mãe, do acolhimento, porque, cara,
era muita relação, tá? Assim, pra gente pagar a faculdade era cheque especial, conta garantida, né? Você usar, todo mundo tava muito naquela vibe. E vinha gente de fora. Então, assim, não tinha condição de ficar pagando hotel. As coisas não eram do jeito que é hoje, né? Isso mudou. Então era meio naquele negócio do acolhimento mesmo. Eu lembro que assim, minha mãe tinha de colchão no meu quarto, cara, dormia todo mundo fosse necessário, dormia ali. Né, no outro dia levantar, fazer o cafezinho da manhã. Tanto assim, meus amigos de faculdade, nós somos amigos até hoje, nos relacionamos, e eles falam muito isso, né? E aí, cara, o que aconteceu? Eu viajava muito. Durante um bom período, eu cheguei a viajar assim 10 mil quilômetros por mês. Viajava igual um louco, cara. Então eu faltava. Mas eu tirava boas notas, apresentava bons trabalhos. Network de novo. Então geralmente eu me relacionava lá, aquelas pessoas que tinham vergonha de apresentar trabalho, mas que gostavam de fazer pesquisa, eles faziam e eu apresentava, a gente fazia aqui a troca, entendeu? E aí o coordenador do curso de Ciências Contábeis da PUC, olha os frutos de novo, né? Me chamou e falou, cara, você tira ótimas notas, tira boa, mas você falta. E a gente precisa compensar essas horas suas. Na época não tinha internet, então a presença era a caneta, você assinava ali de caneta. E aí ele falou, vamos fazer um projeto? Hoje tem TCC, mas não era isso. A gente foi fazer para compensar a hora mesmo. E foi onde eu fiz o meu primeiro MVP da CIS. Porque ao longo da minha carreira nas empresas, eu fui percebendo que a dor do empresário era no crescimento. Eu fui percebendo a diferença. Porque as pessoas confundem muito empreendedor com gestor. Sim. O empreendedor é que cara que do core faz muito bem, que desenvolve, tem paixão e faz acontecer. Mas o gestor, ele é o cara que tem que entender fora do core, toda a outra operação de back-office. Então o cara tem que entender de contabilidade, fiscal. E uma coisa não é diferente da outra, nem melhor. Entende onde que eu quero chegar? E eu percebi assim, feeling também, tá? Cara, quando chega contabilidade, fiscal, que era uma coisa para mim natural, financeiro, relatórios, esse cara derrapa. Entende? E aí eu me propus lá, porque a gente ia fazer um projeto, falei, cara, por que as empresas têm tanta dificuldade no crescimento em gerir? E naquela época, Marco, assim, as empresas praticavam muito não compliance. Então, assim, era bloco de nota fiscal, era tudo de papel, então era fácil sonegar. E os empresários, às vezes, ganhavam dinheiro, tinham negócio, mas não era por know-how, por competência. Pô, tudo que você não paga 40% de imposto dá dinheiro, entendeu? E aí eu comecei a fazer o quê? E as raízes disso eram muito fortes. O contador era amigo do cara, de 10 anos. Então, eu criei você está vivendo isso lá na sua empresa agora, que é o painel financeiro, que é uma gestão gerencial, ou seja, independente da contabilidade, a gente gerava os números reais da empresa e estudando esses números com profundidade e elevando a empresa para o compliance. Né? Então, assim, tudo que era possível ia migrando e ao longo de um tempo essa empresa se tornava compliance. Só explica o que é compliance de forma simples aí para as pessoas. De forma simples, gente, compliance é quando a empresa cumpre as legislações, as regras de negócio, né? Desde legislação do sentido tributário, trabalhista, até as regras do próprio negócio. Para uma frigorífica tem que ter lá a Anvisa, né? Tá todo dentro de umas normas de padrões para alimentação e tal. Isso é o compliance. E o compliance, ele parte do princípio do seguinte princípio, né? Quem executa não valida. Então, se o contador faz a contabilidade, alguém tem que validar, alguém tem a capacidade técnica, tem que validar. Se alguém faz o financeiro, é a mesma coisa. Para revisar, não no sentido pejorativo de julgar, ou não, mas para melhoria do processo contínuo dentro das empresas e transparência, né? Para que não aconteça, por exemplo, igual a gente vê ao longo do tempo, né? Enroll da vida, recentemente lojas americanas, esse tipo de coisa, né? Então, foi muito nesse sentido. Então, a gente levava para o empreendedor informação. E esse cara era bom no que fazia, amava o que fazia, ele começou a decolar, né? E aí, trazendo as questões todas legais e tudo, a empresa começou a ter valor. Chegou uma hora que essas empresas foram procuradas por outras empresas para ser compradas, né? E a gente participou desse processo de novo servindo, porque eu não sabia fazer M&A. M&A é compra e venda, né? Fusões e aquisições de empresa. Mas colamos no projeto, contratamos empresas que sabia, mas praticamente fizemos um projeto todo sobre a orientação deles. Aí, de novo, você tem a humildade. E o dia que o projeto fechou, primeiro eu lembro que eu olhei para aquilo e falei, cara, a gente já faz isso. Eu só não sei fazer a sequência disso, que é procurar um investidor e tal. Fizemos alguns, onde um cliente me ofereceu a oportunidade de fazer por ele. Fiz, deu certo. Na sequência, alguns clientes que tinham passado por isso me procurou, falaram, cara, eu tô com dinheiro, mas assim, eu sabia ser empreendedor, eu tô sentindo um vazio.
e a gente começou a criar um projeto deles investirem no ecossistema da Assis, entendeu? Inclusive, esse professor que me deu essa oportunidade, né, foi meu fundador na Assis. Ele foi fundador comigo, foi meu sócio. Né? Então, legal. Entende? Então, assim... plantar e colher, né? Plantar e colher, entendeu? O que me ajudou muito a impulsionar a empresa, né? Por ter um nome igual dele, um professor e tudo na época, entende? E hoje, vocês assistem quantos anos, gente? Esse ano a gente faz setembro, agora 21, mês que vem, dia 21, dia 2 de setembro. 21 anos. 21 anos. Caramba. Assis, mas tem vários detalhes importantes aí na sua história. Eu quero puxar quero que você reforce na verdade, sobre o sucesso no trabalho, né? Porque hoje, eu não sei, né? Parece que as histórias que eu escuto falar, né, de pessoas mais velhas, ou que eu escutava dos meus pais, ou via os meus pais mesmo fazendo isso, era que você trabalhava para dar um máximo mesmo, né, no trabalho, e pensando muito em aprender. E não tinha uma coisa de trabalhar para ganhar dinheiro. E era assim mesmo naquela época, as pessoas trabalhavam mais assim para aprender, porque hoje eu vejo que é muito, não sei se na nova geração como que tá, mas eu vejo que é muito, as pessoas pensam muito no trabalho como um momento da vida delas, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar minhas contas, deixa eu fazer aqui, voltar para casa. Eu vejo que é um mindset que elas trocam tempo por dinheiro, e aí você tá desperdiçando, né, porque o dinheiro acaba. E o seu tempo é limitado. Então, se você não trabalha para você estar sempre evoluindo, sendo melhor a cada dia, para conseguir multiplicar o valor do seu tempo, você está perdendo, de fato, ali a sua vida. E como que era naquela época, assim, essa questão do trabalho, de trocar o tempo por dinheiro? Como que era? E como que você via isso? Cara, aí vai minha referência, eu vou te dar ele como exemplo, que é meu pai. Meu pai, pra você ter ideia, tem 81 anos, vai fazer 81 anos agora em outubro, e ele trabalha até hoje. Até hoje ele trabalha. Até hoje. Meu pai é motorista de táxi. E aí o seguinte, vamos lá. Meu pai veio da roça, meu pai trabalhou na roça, porque meu pai eram 10 irmãos que faleceram 5. E ele ficou sendo o mais velho com intervalo de irmãos. Então, meu avô na roça, ele dormia no meio do pasto para cuidar do gado, para no outro dia capinar. Né? Então, meu pai começou a trabalhar muito cedo. E aquela dureza da vida da roça, né? E quando ele veio para a cidade, ele veio trabalhar em comércio, um tio dele, vendo que ele estava trabalhando demais na roça e tal, quis ajudá-lo, trouxe ele para cá, e logo depois ele entrou para a indústria. E meu pai, assim, olha, não tinha escola, por isso que eu falo, né, não tinha conhecimento técnico nenhum, ninguém nunca tinha ensinado ele técnico, mas ele tinha muita boa vontade. E não fazia nada, vamos pensar assim, pensando só no dinheiro, e fazia porque ele tinha orgulho de servir e orgulho de estar trabalhando. E sabia que precisava daquilo para objetivos de vida, entende? Independente de quanto isso custava. Né? Então, a história do meu pai é muito bonita nesse sentido, porque ele foi entrando nas indústrias, por trabalhar demais, dedicar, vestir a camisa. Todo mundo, né, nós que empreendemos, sabendo da falta que a gente sente de pessoas que pensam assim. Né, e que principalmente executam, né, sem pensar assim, isso aqui eu tô fazendo, eu vou ganhar hora extra, eu vou levar aí na justiça amanhã, esse tipo de coisa. Fazia porque queria mais, e obviamente que se destacava, né, acabando se destacando, ele foi sendo promovível sem ter nenhum recurso técnico, e de pôr a mão na massa. Aí as empresas começaram a dar treinamento, né, eu vou acelerar o processo todo, veio cá para São Paulo, ficou aqui 12 anos e tal, ele foi trabalhar na Fiat Automóveis em Minas. Naquela época não tinha telefone, né? Ele foi lá, fez o teste, começou a trabalhar, chegou um caminhão do meu tio lá em São Paulo para levar a gente. Eu vim em cima do caminhão com a penteadeira, guarda-roupa, com as roupas, tudo. Eu voltei para Minas, assim. E meu pai, ele ganhou um prêmio na Fiat Automóveis, 22 anos de trabalho, nem um dia de falta, nem um minuto de atraso. Na época, a Fiat tinha mais de 40 mil pessoas diretas de funcionar. Meu pai foi operário padrão. A Fiat fazia greve naquela época dos anos 80, teve a questão sindical muito forte, né? Meu pai não saía, dormia dentro da empresa. E eu vivia isso tudo, porque era minha infância, então eu sentia falta do meu pai, queria saber, minha mãe me contava. E aí entra a dignidade do casal, né? Minha mãe sempre falava assim, seu pai, né, está lutando por nós, seu pai isso, né? Não tinha que ela fala assim, mas seu pai só quer trabalhar, seu pai só quer saber da empresa, não liga pra gente, porque isso é outra coisa que eu acho que dissemina demais família. Sim. Que a mesma versão você pode contar ela de duas formas, né?
E minha mãe segurava essa onda toda. Cara, a gente morava numa casa que não tinha muro direito, e era mato do lado. E minha mãe ficava lá com a gente, né? Entende assim? Então ela era aquela troca, né? Ele saía para sobrevivência e ela cuidava dali, entende? Então eu escutava muito. Eu tenho referência, eu estava falando isso ontem com o Bush. Eu escutava o despertador do meu pai de madrugada. Meu pai fazia todas as horas extras possíveis para ter uma remuneração melhor, para poder nos dar mais dignidade, né? Então, assim, esse senso de entrega, esse senso de fazer... E meu pai amava. Então, assim, meu pai, enquanto ele trabalhou na Fiat, cara, se você falasse mal de carro Fiat, eu brigava mesmo, entendeu? Nunca teve outro carro. O primeiro carro, até o dia que esse é o da Fiat, sempre foi Fiat. Ele vestia a camisa, literalmente. Total, cara, total, entendeu? Assim, era aquele negócio da instituição ali que dava a ele a vida, né? Ele aposentou, depois de aposentado ficou lá mais 8 anos e tal. E, por gostar de trabalhar, né, depois de aposentar, depois de ficar 8 anos, foi ser taxista para continuar trabalhando, né? E o táxi dele era Fiat. E o táxi dele na época. Depois ele mudou de marca, aí ele evoluiu um pouco, entendeu? Mas assim, só pra você entender como é que é lá em casa, meu pai chega, minha mãe toma banho antes, põe o brinco, passa batom, minha mãe tem 75, 76 anos, e vai fazer a comidinha, os dois sentam para jantar, tem esse ritual até hoje dentro da minha casa, né? Entende? Que legal. Então, assim, isso tudo ajuda a gente, né, muito a criar esse senso. Sim. Outra coisa, Marco, eu acho que... Deixa eu comentar isso da sua mãe, porque, como eu sempre falo muito, que tudo é fato, né? E tudo que a gente aprende quando criança é o que vai moldar a nossa personalidade, né? E hoje, quando eu faço hipnoterapia, os nossos alunos fazem hipnoterapias, muitas vezes o trauma da criança é uma ausência, sente a ausência do pai ou a ausência da mãe. Só que esse ponto que é interessante, porque a questão não é a ausência, não é o pai lá tá trabalhando ou a mãe tá trabalhando, é a forma como a família demonstra isso, né? Porque no seu caso, a sua mãe demonstrou que seu pai estava lá trazendo dignidade para vocês, que ele estava feliz, que ele estava... E não estava reclamando do seu pai, porque se fosse assim, poderia ser mais um dos vários casos que a gente atende de a criança achar que o pai não amava porque preferia o trabalho do que ela. Então, aqui acho que é muito importante, principalmente quem é pai, quem é mãe, prestar atenção em como que a gente está educando os nossos filhos, passando coisas positivas, né? Passando os valores corretos. E isso é muito poderoso. E por isso quando hoje, a Milena, mesmo com 6 meses de idade, né? Eu e a Rafa, a gente já acostumou, né? Quando a gente vai sair para trabalhar, eu falo, ó, papai tá indo para construir um mundo melhor para você, para formar pessoas que vão ajudar pessoas a serem menos depressivas, menos ansiosas, e daqui a pouco o papai volta para você ter esse mundo melhor. E eu mostro que eu tô indo feliz, que também tô indo cumprir a minha missão, né? Que tudo é importante, né? Não é porque você tem um filho que agora eu vou deixar de trabalhar, o trabalho é menos importante. A gente tem que agregar na sociedade também, né? Tem que trabalhar para deixar o mundo melhor, né? Nossa, muito legal a criação que você teve. Ontem o Bush me convidou para palestrar lá no Mastermind dele, né? Que eu sou participante também. E eu falei isso, cara. Eu falei, cara, é muito importante. Eu não falo com meus filhos nunca que eu vou sair para ganhar dinheiro. O papai vai ajudar as pessoas com aquilo que conhece e ainda é remunerado para aprender. Olha que o tanto que o papai é feliz e o tanto que o papai tem que ser grato. Né? E eu sempre coloco a gratidão, porque eu acho que a gratidão hoje é algo que está em falta. As pessoas estão perdendo esse senso de ser... Porque, às vezes, assim, desafios nós vamos ter a vida toda. E as pessoas estão colocando na dificuldade como se isso justificasse a perda da gratidão. Né? Vamos falar de pais, por exemplo. Vamos pensar que os nossos pais fossem a pior pessoa do mundo. Tanto a mãe quanto o pai não olhou. Cara, mas eles deram a vida. Nós só estamos aqui porque eles nos geraram. Nem que seja por isso. Eu não posso usar. Porque ele não me atende. Tá bom, mas, cara, eu tenho a vida. E eu tenho as opções. As pessoas estão perdendo. Uma das palestras que eu dou, eu falo que nós somos herdeiros de nós mesmos. As pessoas estão querendo terceirizar a responsabilidade por culpa nos outros da própria frustração. E isso a gente tem que trabalhar, né, cara? Porque, por exemplo, não é justificando nada pejorativo no sentido de coitadinho, mas é uma realidade. A realidade minha, cara, é o seguinte: se você demora 15 minutos para levantar, tomar um banho e ir ao banheiro trocar de roupa, cara, eu gasto mais de 1 hora.
Entendeu? Eu não consigo colocar meu sapato, eu não consigo calçar minha meia, eu não consigo vestir minha roupa, eu não consigo sentar no vaso sanitário, não consigo levantar. Entende? Então, assim, eu talvez teria 1 milhão de desculpas para colocar a culpa em um monte de coisa, na própria AME, né? Cara, e eu tô aqui em São Paulo, velho. Tô voltando pra minha casa, já conversei com meu filho, fiz uma videoconferência na vinda, falei, cara, papai tá morrendo de saudade, tá chegando aí daqui a pouco, né? E amanhã, sei lá onde que eu tô, e vou de novo, né? Porque não é o fato disso. E assim, cara, eu falei isso lá ontem no Billboard. Falei, cara, eu sou feliz. Eu sou mais feliz que a maioria das pessoas que não passam por isso. E as pessoas não sabem agradecer. Por exemplo, você levanta dessa cadeira, cara, você tem que agradecer, velho. Entendeu? Eu não tô falando que o seu problema é menor, que o problema dos outros é menor. Todo mundo tem as suas dores e tá tudo bem. Mas, cara, tem que ter a gratidão junto com a dor, porque não dá pra ter só um lado da vida. E eu acho que tudo é pêndulo, é balança. Né? Porque se eu for olhar a vida sempre por um momento só de um fato, cara, eu tô jogando toda a história pra fora. Entende? Eu tenho que colocar tudo na balança. Não é o dia que eu chuto o canto da cama lá que meu dedinho dói, que eu sou o cara mais infeliz do mundo, cara. Né? E todos os outros momentos. Desafio é um negócio que a gente pode enxergar de várias formas, né? Mas fora a AME, quando eu estava passando pela transição de ser cadeirante, porque eu andava com dificuldade, mas assim, eu não conseguia subir escada, mas se tivesse corrimão de um determinado lado, minha vida é toda protocolar. Eu subia e tal. Então eu estava bem naquela fase que eu sentia que já não estava dando mais. E eu caía, machucava pra caramba. Então já era aquele desafio. Eu já tinha um primeiro filho. Meu primeiro filho estava ali com 3 para 4 anos e tal. Não, de 5 para 6 anos e tal. E aí, falei, cara, vou ter que ir pra cadeira de rodas. Né? Não vai ter. E aí, cara, eu tinha ganhado grana, tava bem, né? Fui reformar minha casa para ser acessível, porque minha casa era 2 andares. E uma da parte da reforma era um elevador. Então fui colocar o elevador para me ter mais dignidade, tranquilidade e tudo. E coloquei o elevador e fui testar ele. Eu tenho uma motinha maior do que essa que eu vi aqui hoje. Eu tive um acidente com esse elevador, cara. Acidente gravíssimo. O elevador desceu, ele me partiu no meio, assim. Metade do meu corpo ia ficar para dentro, metade para fora. Papai do céu de novo abençoou, eu caí dele de uma forma que esmagou minhas pernas. Você imagina suas pernas ficar num espaço assim entre concreto e o elevador massagando. A sorte é que essa motinha é mais robusta, ela segurou uma parte desse impacto todo, mas esmagou toda a minha perna. E aí eu lembro que lá na hora, eu estava com a casa em obra e o elevador é panorâmico, e as pessoas me viram lá do lote do meu vizinho. Aí entra a gratidão. Por isso que eu tô falando, teve um acidente? Teve, foi horrível? Foi. Cara, mas isso tudo é, cara, eu tenho que agradecer o universo, a Deus, você tá entendendo? Pô, o cara me viu, correu lá, e foi assim, como a casa estava em obra, um chegou com aquelas ferramentas de pedreira, alavanca, e tentou alavancar o elevador, e eu senti que eu tive alívio nas pernas, eu fui instruindo os caras, mesmo com muita dor, porque se aquela hora eu desesperasse, porque como a motinha é grande, ela fechou a porta, então eles não conseguiam me ver, e eu tinha que orientar eles. Aí chegou uma segunda ferramenta que o cara quebrou. Esse cara que quebrou lá do lado das minhas pernas, ele desmaiou depois, coitado. Entendeu? Aí chegou uma terceira ferramenta que acabou, porque minha preocupação ainda era o elevador descer, e se ele descesse, ele ia arrancar minhas 2 pernas. Quando eu estava já dentro, com as pernas do lado de dentro, que esse acidente não aconteceria mais, chegou o SAMU e tal, me levaram para o hospital. Eu fiquei no hospital, fui fazer a cirurgia. Cirurgia séria, né? Porque já tinha tudo. E eu lembro que eu desci para a sala de cirurgia, na hora que entra, a enfermeira te faz um checklist, né? E uma das perguntas, ela fez assim, você tem alergia de quê? Eu falei, até hoje só de elevador. E a turma riu, e o médico riu, eu não conhecia o médico que ia me operar. E esse clima, eu tenho certeza que ajudou muito na cirurgia. E esse médico me procurou, foi lá no meu quarto, depois pós-cirúrgico e tal. Você imagina você com gesso, o peso é 10 vezes maior, né, pela minha limitação. E a primeira coisa que foi, cara, eu cheguei dos Estados Unidos, tem um gesso mais leve, pedi meu pai, foi lá, o cara explicou aonde, o pai comprou. Ele, lá na sala, na quarta do hospital, ele trocou o gesso para mim, porque o hospital não poderia fornecer, por ser um gesso diferenciado, mas eu podia comprar e ele colocar. Ele falou, cara, eu não vou deixar você ficar vindo aqui, eu vou te atender na sua casa. Aí olha o profissional, aí olha o fruto, esse cara também é diferenciado. Nos 20 anos da festa da Assis, foi ano passado, eu convidei e fiz uma homenagem para ele.
Entendeu? Porque olha a diferenciação desse cara. Médico, todo mundo fala assim, médico. Cara, não existe esses caras, entendeu? E ele foi, e essa força dele me deu força. Eu cheguei em casa na sexta-feira de carnaval, quando eu saí do hospital. Quarta-feira de cinza eu fiz um vídeo, cara, para todos os meus clientes. Falei, cara, eu rodava 10 mil quilômetros, né, indo em vocês. Agora eu preciso vocês virem até mim. E era assim, casa em obra, tudo quebrado, batendo, que é barulhado, os clientes dentro do quarto comigo, entendeu? Eu de pijama, fisioterapeuta, fazendo fisioterapia, e aí os médicos falaram, cara, você vai ficar 6 meses de cama, cheio de ferro nas pernas, e a AME vai te comer vivo, porque 6 meses, né, para quem precisa de estar sempre ativo, vai acelerar demais o seu processo. E eu falei, cara, é aquele negócio, né? Quem que tinha que tomar quem podia fazer alguma coisa por mim? Né? Tive a benção, a Ana, que foi uma fisioterapia que cuidou de mim, meus cuidadores, né? Assim, tem um time que ficou lá cuidando de mim, esse médico e tal, doutor Alexandre. E aí, o que acontece? Eu falei, cara, eu vou melhorar. Apoio da minha esposa, meus filhos, né? Meu filho de 7 anos nessa época, Michael. Por isso que a gente precisa dar exemplo, cara. Se a gente fala, a gente não falou nada, cara. E entre ele e essa época, a gente já tinha abortado 2 vezes aborto espontâneo. Minha esposa já tinha pedido mais 2 filhos. E ela estava grávida pela 3ª vez. E no 3º mês, 90 dias, que foi o mesmo período que nós perdemos os outros 2. Com o meu acidente. Tanto é que quando eu fui para o hospital, eu liguei para o pai dela. Falei, leva ela para o hospital. Falei, vai perder o neném de novo, pode acontecer alguma coisa com ela. Ela não ficou comigo no hospital nesse primeiro momento. Liguei pro meu sogro, falei, leva ela para o hospital agora. E aí, meu filho puxou um colchãozinho, pôs lá no quarto. E ele limpou minha bunda, ele me deu banho. Eu fazia xixi no marreco, ele ia lá, jogava, dava descarga, lavava. E ficou comigo. E assim, tirando me carregar e colocar na cadeira, o resto, cara, ele fez de tudo. E aí entra um outro aspecto. Minha esposa grávida não podia ficar me ajudando fisicamente, igual me ajuda naturalmente. Essa questão de tirar e te colocar na cadeira, da cama para cadeira, foi assim, como eu estava em obra, tinha pedreiro, servente, né, marceneiro, todos eles me carregavam. A secretária nossa lá de casa me ajudava, e assim, cara, pô, eu tava de short, com as pernas, né, meio que pelada ali mesmo, e ela carregava minhas pernas, me punha ali, e aí você vai vendo o seguinte, cara, que tudo é uma troca, se você respeita as pessoas e trata, eu lembro que os pedreiros, geralmente, para mais cedo, 4h30, eles ficavam esperando a hora do meu banho, para me levar pro banheiro, para esperar eu tomar banho, para me voltar para a cama, para me carregar. Não eram remunerados por isso. Então, acho que todo mundo que tiver um mindset de servir, ele pode fazer um pouquinho mais pelo outro. Porque essa época todo mundo fez muito por mim. E aí, com 28 dias, eu estava em pé, comecei a andar no quarto de andador, e meu filho olhou para mim e falou assim, pai, eu te conheço, você vai andar. Com 30 dias eu já estava me voltando assim no andador, 40 dias eu estava no escritório de cadeira de roda, eu estava na reunião com os clientes nossos de agronegócio, esse médico ia para lá, eu deitava numa mesa igual essa, e me atendia em cima da mesa de reunião. Aí ele falou, cara, vamos andar hoje? Eu pus a mão no bolso assim, apoiando, e voltei andando. Aí todo mundo começou a chorar, cara. Então assim, olha o tanto que essas pessoas transformaram a minha vida. É por isso que eu falo assim, não é uma questão de hierarquia, né? Eu vejo que todo mundo é uma célula importante dentro dos negócios. Lá na CIS a gente dá muito valor à copa. A gente faz pão de queijo caseiro, a comidinha de vovó, o ovo caipira, essas coisas. Então, assim, isso tem um clima, né? Então, assim, as pessoas, cara, não é a hierarquia, é o conjunto. É o conjunto da obra que faz a diferença, né? Eu acho que é tudo isso, porque as pessoas, o ser humano, cara, eu acho que nós estamos fadados ao bem. Não sei em qual das vidas que nós temos, mas um dia, Deus é poderoso, o universo, eu não sou um cara de religião, cara. Não sou mesmo, eu sou um cara de fé. Eu acredito muito na vida, sabe? E eu acho que essa gratidão, eu sempre recebo de volta, sabe? É muita volta, cara. É muita volta. Você vê vocês lá nos grupos que nós frequentamos juntos, né? O carinho que vocês têm comigo, o acolhimento. Um me carrega, outro me ajuda, outro busca uma água, outro busca um café. Cara, é isso. E eu vejo as pessoas falando tanto, só coisa pejorativa. O mundo tá cada... Cara, não tá, o mundo tá cada vez melhor. Existem pessoas que são ruins, mas o mundo tá cada vez melhor.
É onde a gente escolhe focar de novo, né? Exatamente, cara. Mas assim, quais são as nossas opções? O que nós estamos plantando? Né? E aí, cara, e outra coisa, as pessoas têm muito mania assim, o seu passado representa o seu futuro. Não, cara. O seu presente representa o seu futuro. O seu passado te transformou aqui. Então, se hoje não tá legal, velho, muda. Muda hoje, Vira o mindset, planta agora, cara. Agora o problema é que as pessoas ficam procrastinando e quer colher fruto. Não vai funcionar. Meus amigos me chamam de super sincero, que às vezes chega e fala, pô, Assis, tô isso e tal. Fala, cara, o que você tá fazendo pra mudar? Pô, pensei que você me dá uma palavra de conforto. Falei, cara, eu tô tentando te dar uma palavra de conforto. Muda agora. Muda agora. Agora, tenha paciência para esperar a colheita. Porque as pessoas também, assim, eles querem ser um dia bom e virar Jesus, né? Virar Material de Calcutá, virar Gandhi, entendeu? Não é isso, cara, né? E outra coisa, o fato de você plantar não quer dizer que não vai ter desafios. Entende? Aí vem um desafio, desmorona. Cadê a gratidão? Entende? É pêndulo, cara, é equilíbrio. E eu acredito demais nisso, cara. E assim, Mike, tem hora que eu não lembro que eu sou deficiente físico. Sério? Sério. Pior que eu nem lembro. Você é tão focado nas coisas boas da sua vida, né? Na gratidão. E nas missões, eu tenho que cumprir, cara. Assim, meu pai me ensinou, e, cara, assumiu, eu tenho que cumprir. Meu pai falava uma coisa comigo assim, pensa muito antes de dizer, mas depois que você falar qualquer coisa, você assina embaixo. Que eu vejo, eu mudo de negócio hoje, né? As pessoas adoram discurso, falar, faz um contrato. Ah, não, mas peraí. Ué, cara, peraí. Se nós dois combinamos, assina, velho. Sim. Né? Você, por exemplo, você é um cara muito generoso. Porque eu particularmente, amo quem me critica, quem me puxa atenção, porque eu acho que todo mundo que a gente ama, que a gente quer bem, a gente quer que melhore. Sim. Né? Eu lembro perfeitamente quando eu te mandei minha apresentação, né? Você falou, cara, melhora isso e tal. E você gastou seu tempo de vida para me ajudar. E eu valorizo demais isso, cara. Eu valorizo demais isso. Porque eu acho assim, o tempo, eu acho que a riqueza já foi medida por patrimônio e dinheiro. Hoje é tempo. Entende? E é tempo de conexão. Igual você falou, a gente precisa sair para trabalhar, não tem jeito. Né? Mas o tempo que eu tô com meu filho, eu preciso estar conectado com ele. Não dá pra ficar ali no WhatsApp, Sim. entendeu? Então, assim, pode ser 20 minutos, pode ser 2 dias, mas, cara, fica conectado. E quando aquele dia você foi, cara, poxa, o cara, ele tá tentando me ajudar. Me passou o orçamento de nada, né? Muito pelo contrário, eu vi, assim, o detalhe do detalhe, né? E você colaborando e tudo, e partiu de ti, cara. Partiu de ti naturalmente pra mim. Nós não tínhamos relações comerciais, concorda? A gente Sim. não tinha nenhum relacionamento tão próximo lá no grupo ainda, né? Verdade. Então, assim... Acho que foi a primeira vez que a gente estava conversando. E ali, né? isso me chama a atenção nas pessoas. Eu falo, cara, quem dedica tempo de vida pra gente, a gente tem que ser grato. E a gente tem que prestar atenção nessas pessoas. Porque muitas vezes a gente presta atenção em outras coisas. O que você falou? Essa pergunta pra mim foi muito importante. A gente faz por um interesse ou a gente faz por naturalidade? Né? Eu acho que a gente está tomando posições por interesse e deixando tudo isso que é natural, né? Perder a essência, às vezes perder bons amigos, não dar o tempo necessário, atenção, né? Eu acho que isso é uma reflexão que a gente precisa ter no dia a dia. Nossa, até sem palavras aqui. Uma aula realmente de mentalidade, Cis. E disso tudo, o que você estava falando que às vezes você esquece, né, de que você é deficiente físico. O que você mais aprendeu? Qual foi a principal lição que você tem na vida por conta disso, que você tirou da sua vida? Eu aprendi que a gente precisa do outro. Desde a época do ponto de ônibus do seu office boy. Entendeu? À medida que minha doença foi evoluindo, né, eu fui cada vez... Então, por exemplo, eu viajava, eu dormia em hotéis. Sozinho, né? A acessibilidade no Brasil não é um dos pontos mais fortes, né? Então, às vezes eu chegava no hotel, tinha escada. Então, desde o cara que ajudava com as malas, a recepcionista ali, aí vem aquela época do office boy, né? Eu aprendi, eles me carregavam no colo, cara. Quantas vezes eu fui carregado no colo na minha vida para me entregar as minhas missões? Você aprendeu a olhar de perto, valorizar aquilo que muita gente nem... Inclusive pessoas que as pessoas nem enxergam, né? Cara, eu vejo hoje, por exemplo, meus filhos, eles têm que obedecer, não é só cumprimentar a secretária do lar lá de casa.
a todo mundo que nos ajuda. Tem que falar obrigado. Se o garçom colocou alguma coisa na mesa, tem que falar obrigado. Isso é uma coisa... Porque esses aspectos simples, Marco, que foram a bênção para a avó, para o tio, o respeito hierárquico da família, é o que às vezes corrompe muito algumas das coisas, das questões pejorativas de determinadas gerações. Não é porque eu acho assim, são extremamente inteligentes, tem um monte de ponto positivo, muita coisa, mas eu acho que isso não pode se perder. O avô chega em casa, o cara não pode ficar no videogame, não pode ficar na televisão, não pode ficar na internet. Sabe? Respeito, né? Entende? Sim. Eu tive uma conversa com meu filho, que hoje tem 12 anos, eu falei isso um dia com ele, falei, cara, eu não preciso de você me amar. Você falou? Falei com ele, falei, ó, eu tinha 38 anos quando você nasceu. Então eu já vi 38 anos sem você. Mas eu preciso que você me respeite. E se através do respeito você me amar, vai ser perfeito. Mas não inverta a ordem. Não inverta a ordem, me respeita sempre, porque eu sou seu pai. Você vai ter amizade, você vai ter seus colegas, isso tudo é legal pra caramba. Mas eu sou seu pai, isso como seu pai, você precisa ter uma hierarquia e você precisa de ter respeito. Você pode falar comigo seus sentimentos, a gente pode conversar de boa e tal, mas respeito pra mim é a prioridade de tudo. Porque eu acho que às vezes falta você esclarecer essa... Eu vejo que às vezes assim, na relação familiar tem pais muito carentes de amor, inverte a posição. E o filho, ele precisa de autoridade, ele espera que você tenha autoridade, ele espera que você chame a atenção dele para ele entender que ele é importante. Aquilo que eu te falei, geralmente a gente briga com quem a gente gosta. Lá na empresa o pessoal fala assim, se o Assis silenciou, vai ser mandado embora, entendeu? Porque pra todo mundo eu brigo, cara. Eu brigo mesmo, eu fico, pô, cara, eu tô postando em você. Eu fiz uma reunião com o meu time, eu falei, cara, quanto por cento eu interfiro hoje no dia a dia de vocês? Eles falaram 5%. Todo mundo, assim, o time inteiro. Foi, então, esse 5%, cara, eu preciso que vocês me dêem atenção naquela hora, entendeu? Esses dias entrou uma pessoa nova lá no escritório, para a área do financeiro, tem uma menina nova, bonita, assim, bem vestida e tal. Ela sentou assim na minha frente, fazendo entrevista, né? Eu falei com ela assim, tudo bem, e tal. Ela falou assim, você aguenta xingo? Ela olhou pra mim assim, eu falei, não, você aguenta xingo? Porque, assim, eu xingo, eu fico bravo. Você tá disposta a isso? Ela levantou. Você tá achando que eu sou mimimi porque eu sou nova? Sou mimimi, não. E falei, não, já tá contratado. Quero nem saber da parte técnica, entendeu? Porque é isso, cara, sabe assim? Porque, cara, é quando você luta. Cara, eu fico pensando assim, se meu filho amanhã for pro caminho do mal, eu vou ficar, cara, eu vou lutar, eu vou lá, entendeu? Se precisar dar um soco, eu vou, cara, vem cá. Agora, as pessoas hoje querem inverter as coisas, entendeu? Então, assim, cara, eu não tô falando assim de desrespeitar nem nada, mas às vezes a sua braveza é de querer o bem, cara, né? Pô, velho, eu acredito no seu potencial. Tá lutando ali pelo melhor, né? Menos do que isso, cara, entende? E assim, aonde que eu posso te falar nisso, que eu acerto que hoje tudo que a gente fala vira muita polêmica, né? Cara, eu tenho 21 anos de empresa, prestador de serviço. Minha empresa deve ser uma das maiores do Brasil hoje, nesse setor. Eu nunca tive um processo trabalhista. Não é que eu ganhei, não. Eu nunca tive. Ninguém nunca me levou na justiça. Entende? Porque as pessoas entendem que você faz isso por elas, né? Você tá atento a elas, né? Então, se eu tenho um indicador, eu tenho um indicador, cara. Uma coisa tá dando certo, né? Quando o Zé RH vem conversar comigo, foi tudo bem. Mas vem cá, deixa eu te passar meus indicadores aqui, entendeu? Porque eu acho que, antes de tudo, eu tenho um acordo moral com todos os meus funcionários, todos. Eu sento, olho no olho e falo, cara, nosso acordo moral é esse. A lei não permite isso. O contrato está dizendo, mas o nosso acordo moral é esse. Você está dentro. Eu nunca descumpri meu acordo moral com ninguém. Esses dias eu estava no aeroporto, meu motorista, e eu vi que um cara estava conversando com ele. Eu já tinha passado um pouquinho. Conversando com o seu motorista? E aí eu parei. Quando eu olhei, foi um funcionário que ele começou a usar dos nossos recursos para tentar ser meu concorrente. Então ele usava o carro da empresa, o cartão e tal. E na época eu chamei ele, falei, cara, a vida vai te trazer de volta tudo que você fizer, de bom ou de ruim, velho. O que eu falei com você, eu vou cumprir, mas você não vai ficar mais aqui dentro, porque lá eu não mando embora de uma hora para outra, salvo se for uma coisa muito grave. Eu vou cumprir com você, mas, velho, você é jovem, você é inteligente, você é um cara bom de serviço. Mas não vai por esse caminho, não pula etapa. Você quer ser meu concorrente, cara? Eu rodava 10 mil quilômetros, eu dormia em hotel ruim, dormia dentro do carro, comia comida ruim. Constrói, cara, você tem potencialidade para isso. Mas não faz dessa forma, né? E aí ele
bateu, ela achou que o meu motorista era consultor, né? E aí ele falando com ele assim, falou, cara, esse cara foi uma das coisas que eu paguei um preço muito caro por ter errado com ele. Hoje eu vejo isso, e você foi totalmente digno comigo, dá valor de você trabalhar com ele. Olha que bacana. Legal, né? Assim, isso já tinha passado, sei lá, 10 anos, 5 anos, não sei quanto tempo. Entende? Então, assim, é isso. Eu falei, cara, eu tô em acordo moral contigo. Você deu a palavra, cara, cumpre. Quer renegociar? Renegocia, então. Mas não descumpre por qualquer motivo. Não usa bengala, aquilo, sabe? De terceirizar a culpa e depois querer justificar um ato de má fé. Porque, Marco, os valores éticos são fundamentais. Você fala assim, qual empresa que vai ter sucesso? Quem tem ética. Aí as pessoas me respondem assim, não, mas tem um monte de cara que fez isso e está ganhando dinheiro. Eu falei, peraí. Quando você ganha de 1.000 para 10.000, para 100.000, para 1 milhão, para 10 milhões, isso é crescimento, cara. Isso é growth. Seco de growth. Quando você pega isso e traz valores éticos, você tem progresso. Quando você pega essas duas etapas e traz humanidade e espiritualidade, você tem sucesso. Então não inverta. Assim como a pirâmide tem que ser. Primeiro eu sou. Depois eu faço. Depois eu tenho. As pessoas querem inverter a pirâmide. Elas querem ter achando que quando elas tiverem, elas vão ser, né? Entende? Então assim, primeiro eu sou. Se eu sou, eu vou fazer. Tanto é, cara, que eu sou o cara mais feliz do mundo, assim, de trabalho. Eu não fico... O trabalho não me estressa. Então eu falo assim, pô, mas você trabalha muito, você manda mensagem de madrugada, você... Cara... É porque pra mim, eu faço com amor, e saca, eu tô feliz fazendo aquilo, velho. Não é o peso. O problema é que as pessoas querem pôr dinheiro, e aí, cara, pesa. Eu falo, cara, né? Ninguém é obrigado a estar em lugar algum. Cara, joga limpo. Fala, cara, eu não quero ficar. Né? Esses dias teve uma polêmica. Falei, cara, por que eu fico puto quando as pessoas levam alguém na justiça? Porque, cara, você não é obrigado, velho. Fala assim, não tá legal. Ou melhora, joga antes. Agora, você fazer prova ali 1 ano, 2, pra depois... Cara, tá errado na minha visão. Isso é questão de caráter. Não tem nada a ver com lei. Se eu levasse um patrão meu na justiça, meu pai põe pra fora de casa, cara. Entende? Entendi. Eu tinha um patrão, cara, que me chamava tudo quanto é palavrão. Tudo quanto é palavrão. Eu era moleque. Cheguei em casa e falei, pai, esse cara me xinga de tudo quanto é nome. Ele falou, respeita ele. Foi a única frase que meu pai falou comigo. Ele é seu patrão, respeita ele. Ou chama a polícia, entendeu? Cara, é simples assim. Aí o que eu passei a fazer? Eu fazia 50 relatórios tentando adivinhar. Ele nunca mais me xingou, mas nunca me elogiou também. Não. Então vai estar tudo bem. E eu vejo que esse quanto cara... isso fez você evoluir, Mas esse cara, você acredita que ele é muito importante para mim, Marco? Sabe por quê? O meu mindset de às vezes perceber cliente, entender a necessidade, foi lá naquela raiz. Quando eu sofri com aquilo, falei, cara, eu preciso ser melhor. Ao invés de falar, se eu sou coitado, o outro tá me subjugando, entendeu ou não? Cara, eu preciso ser melhor, velho. Ponto. Meu desafio, vamos pra cima. Caramba. Nossa, acho que todo mundo precisa ouvir isso, Assis, porque as pessoas hoje estão muito mimimi, né? Elas não têm o resultado e querem jogar a culpa nos outros, né? E uma frase que eu gosto muito, não sei quem que fala isso, é ou você tem resultados ou você tem desculpa, né? É impossível você ter as duas coisas juntas. Então você não tem desculpa porque você tem resultado. Então é uma escolha, né? É um foco. Ô, Assis, mas eu quero puxar um gancho mais pessoal meu agora, né? Que agora eu tenho uma menininha, né? A Milena, com 6 meses. E acho que ficou claro aqui quanto que a sua trajetória, a forma como seus pais te criaram e até a dificuldade que você passou forjou o homem que você é hoje, o profissional que você é hoje. E quando... numa situação que aquela criança não precisa passar por aquilo. Eu fico me questionando, eu passei por muita dificuldade também, né? Eu acho que isso tudo me forjou, só que eu fico me questionando em relação à minha filha. Hoje, ela naturalmente, não precisa passar por coisas que eu passei. E aí eu quero entender como que você criou os seus filhos, né? Que quando seus filhos começaram a crescer, você já tinha mais recursos financeiros. E como que você enxerga isso? Marco, eu também sou pai, né? E sou ser humano, eu vivo esse mesmo dilema, entendeu? Mas vamos lá. Você falou uma frase assim, ela não precisa... Eu acho que o pai nunca pode falar assim. O pai falar pro filho, você não precisa passar pelo que eu passei. Eu acho que isso é mortal. Porque se você é o que você é, pelo que você passou.
E geralmente pelas glórias, né, pelas dificuldades, não só pelas glórias, entendeu, não? Isso eu entendo. Sim. Então, primeiro, a gente não partir disso. Isso tem que ser. A realidade deles é essa. Não, isso, eles têm uma condição muito melhor, né? Mas deixa eu trazer um ponto, até para ficar mais claro. Por exemplo, eu tive momentos da minha vida que, assim, eu nunca passei fome, mas eu já tive medo de, será que eu vou ter algo para comer? Como que eu vou me alimentar? E isso, hoje eu vejo quanto isso me forjou de saber que eu vou lidar com qualquer situação. Se eu conseguir sobreviver, no momento que eu não conseguia sobreviver, que eu não acreditava nem em mim mesmo, deu certo. Então, o que vier para mim, eu vou resolver. Só que a minha filha, ela nunca vai passar por isso de, será que eu vou ter o que comer? Será que eu não vou ter o que comer? Então, é nesse nível, assim, que eu tô pensando. Não, eu entendi perfeitamente. E aonde que eu quero chegar com isso? Essa é uma realidade de todos nós hoje, né? Não vai ter como mudar, nós não vamos pôr para fora, né? Aí eu acho que vem de novo os exemplos que eles vivem dentro dessa realidade. Por exemplo, eu sou um cara que eu não gosto que desperdiça comida. É uma coisa que me agride. Eu sou um cara que eu acho que tem que cumprir a função. Por exemplo, meu filho de 12 anos, ele cozinha. Ele lava o tênis, entendeu? Ele tem os compromissos deles e as entregas. Então, eu acho que a gente tem que ir forjando, dentro da realidade que eles têm, né, o melhor possível. Entendi. Entende ou não? Adaptar a realidade para o melhor possível. Realidade. E explicar. Como eles não vão viver, o que nós temos que fazer? Contar a história. Então, assim, meu filho mais velho, né, eu conto a história dos meus avós, do meu pai, de tudo que eles passaram, da dificuldade, de tudo que eu passei, entende? Eu fiz uma palestra lá em Curitiba, no mês passado, eu tive o privilégio de levar minha família e subir com eles no palco e tal. E aí meu filho, foi aquela palestra silenciosa, que todo mundo fica de fone de ouvido, né? Que era um galpão gigante, a maior feira de locação do Brasil. E meu filho escutou toda a palestra. E eu conto tudo isso que eu te contei, que ele me ajudou, e ele ficou impactado com aquilo. Ele ficou impactado com a história, sabe? Porque nós emendamos as férias e ele conversou isso muito comigo durante as férias. Eu acho que é isso. Entendi. Se eles não podem viver, a gente tem que mostrar essa realidade. Eu sempre, quando um filme me chama atenção, uma determinada situação, eu chamo, faço a reflexão com ele, porque ele não vai viver aquela experiência, é fato. Então eu tenho que trazer isso de alguma forma com que ele entenda e tenha essa sensibilidade, essa percepção. Né? Trazer isso, né, ele esses dias já quer ir lá para o escritório, quer dizer, com 12 anos, mais ou menos na idade que eu comecei a trabalhar, né? Ele já tem esse pedido dele já para mim, entendeu? Então assim, eu acho que é isso, cara, a gente tem que contar a história, a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que explicar para eles as regras do jogo, a gente tem que mostrar para eles que todo mundo é digno, né? A gente tem que mostrar, porque eu acho que se eu não respeito a secretária, ele não vai respeitar. Entendeu? Se eu não der autonomia, autoridade para ela. Quando eu viajo, às vezes viajei com minha esposa, a gente tem quem fica com eles. Eu não dou autoridade para essas pessoas, né? Então, se a regra é assim, se eu tô saindo, ela me representa. Ela pode gritar quando você pode bater, ela pode fazer o que quiser, ela me representa. Entendeu? Tem que passar isso para ele, tem que entender essa regra. Ele tem que entender o valor disso, entendeu? Então, assim, as ferramentas que nós temos, Michael. Eu acho que são essas. Ambiente bom. Por exemplo, lá em casa, quando eles falam palavrão, por exemplo, eu falo, cara, em casa não tem palavrão. A gente não fala palavrão. Entendeu? Quando vai pro campo, aí lá eu libero, porque no campo de futebol não tem jeito, entendeu? Então, assim, é isso, esse compartilhamento de interesses, né? Pelo menos o que eu uso muito, leitura, né? Trazer para perto. Eu sempre faço uma pergunta para os dois, assim, na hora de dormir. Seu coração está precisando de falar alguma coisa? Tem alguma coisa que você quer falar com seu pai? Você está sentindo alguma coisa? Eu estou aqui. Mas na hora que precisa ser duro, eu sou duro. Entendeu onde que eu quero chegar? Entendi. Então, eu sempre falo que criança não entende. Vai ver isso com a Milena. Meu filho de 4 anos, esses dias, deu uma pirraça e tal, e tava nervoso, tava cansado, porque ele tinha dormido pouco, tal. Beleza. E ele tentando tratar comigo, foi, filho, eu vou tratar com você na hora que você quiser conversar. De forma, com pirraça, o papai não vai tratar contigo. Tal, beleza. Ele virou pra mim e falou, pai, vamos começar de novo? Partiu dele, velho. Olha, sim, pai, vamos começar de novo? Vamos, filho. Deu um abraço, entendeu? Ele fez o que precisava, almoçou, dormiu, descansou, tá tudo bem. Sabe por que ele fala isso? Porque eu sempre, desde pequeno, falo com eles, vamos começar de novo? Você tá nervoso? Vamos começar de novo? Eu não vou falar com ele. Pô, esse momento você tá assim, né? Eu não vou te... Cara, quer a chance de começar de novo?
presente, né? É o momento que nós temos. Constrói pra frente. Entendeu? Sim. Isso me marcou, porque foi uma coisa que eu falo com ele. E partiu. Ele repetiu, mesmo com 4 anos, né? Entende? Nossa, demais. Ô, Assis, pra gente finalizar aqui, uma pergunta... mas já, cara? Pois é, tá demais, né? Tá, nossa. Maravilhosa aqui, cara. Tá muito bom. E que você falou de história, né? História ensina, né? Essas mentes poderosas transformam a gente. Transformam, né? Uma pergunta que eu sempre faço é pra alguém ter uma mente poderosa, o que ela precisa começar a fazer e o que ela precisa deixar de fazer? Tem uma frase que eu gosto muito que é conhece-te a ti mesmo. Então acho que primeiro a gente tem que buscar nos conhecer, né? Entender que somos pessoas falíveis, que temos pontos positivos e negativos, né? Todos nós. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa deixar de fazer é procrastinar. Acho que é uma grande falha do ser humano. Deixar de fazer tudo aquilo, porque no fundo eu acho que salvo quem tem alguma deficiência mental mesmo, no sentido assim, sei lá, do cara ser o psicopata, né? Todos nós sabemos o que agride a nossa alma. E todas as vezes que a nossa alma é agredida, a gente tenta mudar aquilo que feriu a gente também, que partiu da gente. Porque eu acho que o que mais fere a gente é o que parte da gente. Sim. Né? O cara, eu tenho muito isso comigo. Eu tenho assim, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar nisso. Quando eu reajo, eu sempre acho que eu preciso de melhorar. Quando eu ajo, eu acho que eu estou no momento certo. Né? Então, assim, por exemplo, eu tenho aprendido muito isso. Está no momento de crise, está no momento de conflito, está em qualquer ambiente. Só repete essa frase aí, porque ela é poderosa. Quando eu entendo, reage... Assim, todas as vezes que eu reajo, eu estou errado. Eu preciso trabalhar isso, aí eu vou metrificar as minhas reações. Toda vez que eu ajo, eu estou partindo de uma forma mais consciente, mais, entendeu? E aí eu pego essas reações e começo a mapear o que eu preciso de melhorar. Por exemplo, respirar 30 segundos antes de quando você está num conflito, num ponto alto ou baixo, para que não seja uma reação, entendeu? Isso é uma coisa que hoje, quando eu reajo, me machuca. Então, eu quero melhorar isso, entende? Entendi. Eu acho que as pessoas têm que partir disso. E eu acho que, primeiro, cara, gratidão. Eu acho que gratidão é uma coisa que não faz mal a ninguém. Entender que o presente nosso chama presente, porque é um presente do universo, de Deus pra gente, para que a gente possa sempre estar, vamos começar de novo, né? Então, assim, eu acho que a gratidão, ela é uma coisa poderosa, literalmente. Eu acho que buscar ética nas ações e não vantagem. Eu sou um negócio que eu não faço, eu sou um cara que eu não faço negócio para levar vantagem. Eu não gosto de levar vantagem de negócio. Eu gosto de ser justo. Eu vou fazer uma venda da empresa, às vezes o cara, não, o valor, eu falo, cara, sua empresa não vale isso. Quem vai comprar precisa também ter o retorno, entendeu? Então assim, é isso. Marco, colocar balança, né? Colocar balança em tudo na vida, para não pegar um aspecto de um momento, tirar um pouco da questão de vitimismo, né? Dessa sensação de vitimismo que todos nós temos. Enxergar as pessoas do lado, entender que elas têm dores, né? E sabores. Então, assim, tentar deliciar desses sabores mais um pouco, né? Aproveitar isso. Disciplina, eu acho que é algo importante. Acho que disciplina faz muito bem para todo mundo. Porque todo mundo pergunta, como é que você dá conta de fazer tanta coisa o tempo todo? Eu sou disciplinado. Eu tenho minhas regras de prioridade, de tempo. Disciplina de organizado, né? Seria. E a disciplina vai, inclusive, de você ter tempo para amar as pessoas que você ama, para descansar, né? Para ter qualidade de vida, para ter a parte sensorial ali, espiritual, né? Eu acho que tudo isso, não é uma coisa de cuidar da vida como um todo. Cuidar da vida como um todo. Um ponto que acho que você não falou aqui, que você falou muito nas histórias, é de servir, né? Cara, servir, você acredita que foi o Bush que assim, eu tava lá na Vanguard, o Bush, o Joel J e tal, e o Bush falou, cara, chega uma hora na sua vida que o gatilho com os clientes, eu estava falando da área dele, né, da área de atendimento de cliente e tal, é servir. Imagina o seguinte, você está ganhando muito, você é um vendedor de alto padrão, está ganhando muito dinheiro, como é que você vai ainda tratar bem, lutar pelo seu cliente? Se você desplugar o ganho e plugar o servir. Você pode ganhar 1 milhão por mês e continuar servindo, cara. Entendeu ou não? Eu saí de lá, cheguei lá no escritório, juntei todo mundo e falei, cara, Assis é servir. Esse é o nosso mindset. Entendeu?
Então eu acho... Implementou na hora. Na hora. Tanto é que hoje, cara, eu atendo startups. O cara fatura 50, 100 mil por mês e atendo multinacionais. E para todos, aí você pode perguntar qualquer um dentro da empresa, que eles vão te falar assim, cara, a tratativa é igual. Entende? Às vezes eu tô falando com eles, tô tratando, nossa, mas eles brigam comigo para mais do que o contrato atender, entendeu? E eu vejo, pô, tem o DNA. É isso, né? Entendi. Entende? Então, assim, eu acho que o servir, ele é muito importante. Entendi. Demais. Nossa, Assis, aprendi muito aqui. Que vida que você teve, hein? Que história, que incrível que você tem. E tenho certeza que todo mundo que ouvir esse podcast aqui vai tirar muitas lições valiosas para a vida, né? Como um todo. Assim, esse trabalho, né, que vocês desenvolvem, você e a Rafa, eu acho que as pessoas têm que entender, né, que esse desenvolvimento, através da sua metodologia, da hipnoterapia, é a chance que elas têm de ajudar nessa virada, dessa pergunta que você me fez. O que você tem que desplugar, o que você tem que plugar, né? O que você tem que melhorar. Cara, às vezes é buscar ajuda, né? Lembra que eu falei? Eu aprendi que eu precisava das pessoas, né? Então, buscar pessoas sérias, empresas corretas, igual a de vocês, buscar isso para tentar, porque às vezes as pessoas têm... eu tenho conselhos ou empresários, chega um ponto que eu estou participando do conselho e falo, cara, o seu problema agora, você precisa fazer um tratamento psicológico. Não é mais negócio, é outro profissional, entendeu? Eu brinco, 70% do meu tempo eu sou psicólogo, sem ter formação, entendeu? Mas chega uma cara, isso não é comigo mais, você precisa de apoio. Precisa aprofundar. E a maioria dos que fazem algum apoio, entendem que isso contribuiu de alguma forma. Contribuir com o negócio depois. Exatamente, entendeu? Eu costumo dizer que a hipnoterapia é como você falou, ensinou para os seus filhos, né? É uma forma de recomeçar ali, porque às vezes a gente traz muitas bagagens, né, do passado, até o que a gente falou aqui de pais, de mães, traumas que a pessoa viveu, culpas que ela tem, que quando você para ali, faz um processo para aprofundar na mente, você deixou aquilo no passado, entende que aquilo realmente está no passado e começa a viver o presente de novo, criando um novo futuro. A hipnoterapia é isso, né? Eu acho assim, quando as pessoas estão na escuridão, ao invés delas ficarem procurando a luz, elas têm que acender a luz. Seja o primeiro a acender a luz na escuridão. Você vai ser iluminado. Entendeu? Quando a gente fala, a primeira que escuta é a gente. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a acender a luz de cada um. Todos nós temos muitas luzes aí. Eu acredito muito no ser humano, acredito muito na vida. Acredito mesmo, é o que me faz acordar. Eu sou um cara que se eu cair, eu não dou conta de levantar, gente. Entende? Eu não dou conta de ir no banheiro. E eu quero viver e eu quero fazer 1 milhão de coisas a mais, entende? Então, assim, eu acho que a gente precisa ser a primeira pessoa a agir sobre nós mesmos, né? E às vezes esse agir cara, eu preciso de apoio. Cara, eu preciso de ajuda, né? É bom. Eu sou um cara, eu falo, cara, eu preciso de ajuda, né? Então, assim, a gente aprender isso, porque às vezes o ego, a vaidade, o orgulho... Não deixa a gente pedir ajuda, né? Traz grandes limitações, às vezes mais que as físicas. Verdade. Nossa, demais, hein? Assis, gratidão. Gratidão toda minha, meu irmão. Estou muito feliz. Antes de eu passar o seu recado final, só queria comentar aqui que esse podcast, ele é patrocinado, né, pela Omni Brasil, que é a maior escola de formação de profissionais em hipnoterapia do Brasil. Então, se você quer trabalhar aí ajudando pessoas a se libertar de ansiedade, depressões, diversos problemas e ganhar para isso, né, trabalhando com propósito, procura lá a Omni Brasil. E eu falei aqui com Alexandre Assis. Assis, onde que a gente acha aí nas redes sociais? Cara, principalmente no Instagram, né, @Assis_gestão. Aí lá tem o canal do YouTube também, que a gente está fazendo um trabalho lá de passar esses exemplos, essas vivências, né, tudo isso para o grande público. Falando na Omni, eu recomendo, tá? Conheço profundamente a empresa por dentro, sei a ética e o moral que está envolvido lá dentro, a vontade deles de fazer acontecer, uma empresa extremamente compliance, está buscando a sua governança. Então, assim, podem acreditar nela, né? Eu falo porque eu tô lá dentro e entendo perfeitamente isso. Cara, e o recado que eu queria deixar para todo mundo, entendam que a vida precisa ser vivida, a gente precisa ser feliz, entender que o presente é o melhor momento da gente conquistar o futuro, né? Entender que a gratidão precisa estar à frente, da gente colocar as coisas na balança e, cara,
caminhar, vamos para frente, vamos acender a nossa luz, vamos entender que os desafios nos forjam, e se a gente sempre procurar entender, não reagir, mas agir nas situações que envolvem a nossa vida, porque eu falo uma coisa, Marcos, só para a gente encerrar, que é assim, às vezes a pessoa está lá no problema e fica, oh meu Deus, tadinho de mim e tal. Eu falo assim, cara, eu não sou hipócrita. Porque quando eu tô na Disney, eu não fico, ó, tadinho de mim, ó meu Deus, por que eu tô aqui? Quando eu tô comendo um bom restaurante, ó meu Deus, quando eu tô ali brincando com meus filhos, né, perto das pessoas que eu amo, eu fico, ó meu Deus, tadinho de mim. Né? Então assim, se todos esses momentos, por que na hora dos desafios eu tenho que ser coitado? Né? Então eu acho que isso é uma determinada hipocrisia, e a gente tem que trazer essa voga de entender essa balança, esse equilíbrio. Muito obrigado, meu irmão, estou muito feliz. Perfeito. Gratidão demais, tá? Gratidão, Assis. Gratidão a toda a equipe aí também. Lembre de compartilhar esse episódio aí, que pode literalmente transformar a vida das pessoas que você ama aí, porque a sua, que se você escutou aqui, com certeza vai transformar. Então, gratidão, Assis. Valeu, meu irmão. Obrigado. Tudo bom. Saúde e paz, tá?